Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Hebreus. Nós estaremos dando início no capítulo 10. Desde já eu convido a você, em nome de Jesus, a se inscrever no canal, clique no sininho, deixe o seu like, em nome de Jesus Cristo, para o fortalecimento deste trabalho. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê grandes bênçãos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças ao nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor nos fala que Jesus Cristo, Ele subiu aos céus e está sentado à direita do nosso Senhor, nosso Deus. E Ele é o sacerdote eterno de Deus para com os homens. Amém, queridos? Aleluia. O nosso Senhor receba toda a glória e toda a honra para sempre. Aleluias. Vamos dar início com essa maravilhosa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Santo Pai, eterno Deus. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas que há de vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio destes sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas pelos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disto, estes sacrifícios, realizados anos após anos, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bode não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Aleluias. É isso aqui, meu querido. Graças a Deus, neste pequeno trecho, mas tão esclarecedor, aqui está nos falando que estes sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, inclusive os próprios sacerdotes, eles faziam os sacrifícios, as oferendas de sangue de touros e de bodes pelos seus próprios pecados, porque eles também viviam pecando e errando. Então, anualmente, eles derramavam o sangue de touro, de bode e aspergiam sobre as pessoas, justamente por isso, porque os pecados, eles não eram apagados, não eram perdoados. Pelo contrário, segundo o que está escrito aqui, nos mostra que esses pecados eram sempre lembrados. Interessante? Agora, com o nosso Senhor Jesus Cristo, este sendo o próprio sacrifício, se oferecendo como o sacrifício, como o Cordeiro de Deus, sem culpa, sem mácula, sem mancha, perfeito, o seu sangue perfeito, esse de uma vez por todas apagou o pecado da humanidade. Mas de qual humanidade? Daqueles que recebem a Jesus Cristo como sacrifício, como Senhor e Salvador. Nós temos que receber o sacrifício de Jesus, porque esta é a única maneira de sermos perdoados dos nossos pecados. Então aqui a lei nos mostra que aquilo que está acontecendo ou que aconteceu no passado, quem pratica isso até os dias de hoje, está se enganando. Amém? Vamos dando sequência. Por isto Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste o povo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus,
venho aqui fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradas as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios para tirar pecados. Ele disse isto, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos pelo povo que eu lhe dei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. Olha, aleluia. Então o nosso Senhor acabou com todos os sacrifícios antigos. E aqui está escrito que Deus não quer mais sacrifícios de animais, derramamento de sangue, nem ofertas de cereais, mas colocou no lugar destes sacrifícios, o sacrifício de Jesus Cristo. É de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é perfeito, é eterno. Essa carta aos Hebreus está mostrando que, de fato, a antiga lei foi abolida. A antiga lei foi abolida e ficou como um exemplo das coisas que iriam se revelar. Então o Antigo Testamento, ele não é para ser seguido. Se as pessoas elas continuarem insistindo nisto, elas estarão indo contra o Novo Testamento. E quem vai contra o Novo Testamento e continua recebendo ou praticando as coisas que estão no Antigo Testamento, essas também receberão a punição do Antigo Testamento, que seria olho por olho, dente por dente. E terão que cumprir toda a lei, sem tropeçar em nenhum ponto, porque serão culpados de todos os pecados. Porque os pecados não serão apagados. Agora, quem recebe o Novo Testamento, a nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo, conforme está na palavra, este é o meu sangue, tomai todos e bebei, o sangue na nova aliança, o sangue que será derramado por todos. Então, esses que recebem o Novo Testamento, a nova aliança, esses são perdoados de todos os pecados por meio do sacrifício perfeito que é o de Jesus Cristo. Amém, queridos? E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferecem muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar os pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isto. Primeiro ele disse: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele disse: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, todos os pecados são perdoados. Já não há mais necessidade de ofertas para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus
com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado e com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, porque podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Graças a Deus. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a termos mais amor a fazer o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais que vocês estão vendo que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o menos daquilo que acontecerá dentro do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvir testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que esta pessoa vai receber. Olha bem, e será pior o castigo que essa pessoa vai merecer. Ela vai receber e vai merecer, pois será pior, porque o Espírito disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Aqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos por elas. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em algumas ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte dos sofrimentos daqueles que foram tratados assim. Olha bem, amados. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isto com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande abundância. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele disse nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Aleluias. E todos aqueles que o aceitam pela fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás, que se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aleluias. Graças a Deus. Deus não se alegra, não se contenta com aquele que se arrepende e volta atrás. Portanto, mantenha-se com a fé firme, perseverante e esperançosos na vinda do Senhor Jesus. Ele voltará, amados. Aqui está nos mostrando que se a lei de Moisés, ela vale, e vale a todos que cumprem, né? Tem que cumprir, mas ela vai tratar com tanto rigor. Mas o interessante aqui, quanto mais esta nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus Cristo.
o Senhor, Ele julgará e não se arrependerá, porque essa pessoa irá merecer o julgamento. Será pior. Você compreende o que está escrito aqui no texto? Se as pessoas acham que no Antigo Testamento as coisas eram terríveis, no julgamento, no último julgamento, no juízo final, será pior, porque estão desprezando o Filho de Deus. Né? Mas não é tão complicado de entender. Basta querermos entender a palavra do Senhor e ver. Se você rejeita a Jesus Cristo, você está rejeitando o enviado de Deus, o Filho de Deus. E quem rejeita o Salvador, consequentemente, não terá salvação. É verdade? Aleluia. Amados e queridos irmãos, este foi o capítulo 10. Este capítulo, ele esclarece grandes pontos sobre este amor do nosso Deus, sobre o sacrifício de Jesus, que substituiu os sacrifícios de touros, de bodes, de sangue, né? Despejado nos altares. Deus não quer mais isto. Deus quer simplesmente que você receba a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, e você será purificado de todo o seu pecado, perdoado de todos os seus pecados, e você receberá a vida eterna. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jefferson Roque e graças a Deus por estarem ouvindo a palavra do Senhor.